Então, pessoal, vou responder rapidinho aqui, né, a um último comentário nos vídeos que eu gostei bastante, foi na playlist Adoração Reformada. O irmão Lucas Ferreira, né, ele comentou, certo? E fez algumas perguntas que eu achei muito interessantes. Então, eu comecei aqui a escrever, na verdade, né? Eu vou até aqui colocar a resposta, mas eu vou aproveitar e fazer o videozinho também, né, eu acho interessante. Então, vamos lá. Deixa eu só aumentar aqui. O Lucas Ferreira, ele perguntou, ele falou assim, boa aula, foi na aula um, né? Ah, eu não sei se já assistiu as outras aulas também, mas muito boa aula. Importante também lembrar que a igreja canta os salmos desde a ascensão de Cristo aos céus. Isso é verdade, né? Eu não menciono isso, mas isso é verdade, tá, irmão? Isso não deve ser desconsiderado de jeito nenhum. Eu estava realmente focando na questão do século XVI, na restauração que a reforma trouxe nesse sentido. Mas esse é o fato, né? Os salmos sempre foram cantados pelo povo de Deus, desde o Antigo Testamento, né, até o Novo Testamento e assim por diante, né? A reforma fez foi colocar estes salmos, né, na boca do povo agora para o povo cantar. Então, muito bom, bem lembrado aí. Então, desde o primeiro século isso acontece e não depois da reforma no século certo. Muito bem. Ah, então, de fato, né? Não devemos desconsiderar. Não foi essa a minha intenção, não. Certo? Mas eu agradeço muito a sua observação aí. Ele fala alguma dúvida que gostaria de lhe perguntar, pastor. Primeiro, o uso das artes no culto acaba se tornando impróprio baseado em qual vertente teológica? Se a peça, estilo musical, ferramenta for usada com base bíblica e para exaltação ao Senhor, ela não pode ser usada? Até a segunda pergunta, o sentido da arte ou ação no culto está ligado aos pensadores da reforma ou baseados no culto igreja primitiva? E, terceiro, a adoração reformada tem base com a adoração feita pela igreja primitiva? Então, muito bom, né? Então, pensando aqui na primeira pergunta, o uso das artes no culto, né? Acaba se tornando impróprio baseado em qual vertente teológica? Aí pensa em peça, estilo musical, ferramenta e etc. Então, nós podemos observar que quando você pensa, por exemplo, no culto do Antigo Testamento, lá tinha muito mais elementos, digamos assim, né? Os elementos de cultos eram diversos, do culto eram diversos, né? E quando você vai para o Novo Testamento, existe uma reforma promovida por Cristo, né? João capítulo 4 nos ensina sobre isso. Onde existe essa reforma, onde Cristo dá muito mais ênfase àquilo que é espiritual do que aquilo que é físico, estético, né? Quando você pensa em estético, aí pensa em Jerusalém como um templo, não é? E todas as ordens que funcionavam no templo, né? No tabernáculo antigo também. Então lá tudo tinha um objetivo muito claro, um objetivo cristológico, tipológico, um objetivo de realmente apontar para a obra redentora de Cristo, não é? Era um verdadeiro, era uma verdadeira apresentação, né? Em termos de arte, era um show à parte, né? Com o Antigo Testamento. Aquilo era necessário para educar o povo daquela época, né? Para guiá-los à realidade espiritual, que, não é? Quando você observa o Novo Testamento, ela é muito mais simples, né? O ponto é o espiritual, por isso o estético é mais simples. Sendo assim, o Novo Testamento não vai sancionar uma repetição do culto da Antiga Aliança, apenas em termos de essência. É o mesmo povo de Deus adorando o mesmo Deus, né? Então, por isso que existe uma simplicidade grande em relação ao Antigo Testamento, né? Quando nós encontramos o Novo Testamento. Então, basicamente, os elementos de culto que eram todos listados no Antigo Testamento, você não tem no Novo, não é aquela totalidade com aquela lista exata com mínimos detalhes. O que você tem são coisas básicas, então que são elementos de culto no Novo Testamento, ou seja, aquilo que deve ser usado, né, o que é ordenado para o culto. Basicamente, o que você vai encontrar no Novo Testamento é a igreja se reunindo e nessa reunião você tem oração, né? Você tem orações ali acontecendo, você tem cânticos acontecendo também, e sabemos que, cântico, obviamente, de salmos, né? Ah, e também alguns hinos ali. Você tem cânticos, no caso, orações, cânticos, leitura da palavra, pregação da palavra, não é? A confissão pública da fé, isso faz parte também do geral, do povo de Deus. O ouvir, então, né, a pregação com seriedade, recebendo-a como palavra de Deus, tudo isso, então, né, quando pensamos em pregação, leitura, orações e também confissão da fé, né? Tudo isso
é o que você consegue enxergar no Novo Testamento, né? E olha que você não tem uma ordem específica dessas coisas, você vê isso acontecendo, né? Você percebe que o Novo Testamento é tão mais simplificado com relação ao culto que você não tem uma lista do que fazer no culto exatamente, né? Você tem princípios que são ensinados, que nesse sentido são os mesmos princípios que nós encontramos no Antigo Testamento, mas apenas os princípios e não a lista de regras. Então, essa é a base, né? O irmão perguntou, então, nessa lógica, é por isso que não cabe no culto solene, e essa é a compreensão reformada, né? Você perguntou sobre a vertente teológica que defende isso. Então, nós reformados defendemos justamente isso aí, né? Que devemos fazer no culto solene aquilo que é ordenado, tá? E considerar as suas proporções, né? Antigo e Novo Testamento. O que é para o Novo Testamento nesse sentido no culto solene, uma vez que o objetivo é muito mais o espiritual e não o físico, então a ênfase está naquilo que é simples, para que o foco seja o espiritual, né? Então, baseado nisso é que, por exemplo, não cabe no culto peças teatrais, entende? O estilo da música importa, né? Porque não é um momento para que haja apresentações artísticas musicais, onde a pessoa vai para mostrar os seus dons de cântico, por exemplo, as suas capacidades. Não. Mas no culto, o povo canta, o povo responde, né? O povo está adorando a Deus de maneira direta, o povo está trabalhando. Então, o culto reformado ele é inclusivo nesse sentido. Ele não só é inclusivo, não é absolutamente inclusivo no sentido de ficar incluindo qualquer coisa, né? Então, basicamente, então o estilo importa, né? Por isso, os estilos que foram usados naquele contexto, eles eram muito mais aplicáveis, não é, à congregação. Por isso, cânticos que são, no fim, né, congregacionais, né? Porque a igreja tem que cantar, esse é o objetivo. Ele fala sobre ferramentas. A ferramenta for usada com base, no caso, as ferramentas foram usadas com base bíblica. Então, aí é o que tá, né? Como que nós vamos usar? Esse é o nosso entendimento reformado. Como é que nós vamos usar, por exemplo, teatro e um estilo diferente de música, por exemplo, no culto solene com base bíblica, né? Se nós entendemos que a natureza do culto é justamente o pacto, né? É um diálogo pactual, onde você tem Deus falando e o povo respondendo. Entende? Então é uma questão muito direta. Deus fala, nós respondemos. Deus fala, nós respondemos. Né? Deus fala por meio da sua palavra, quando a palavra é lida, quando ela é pregada. Nós respondemos com orações, com cânticos, né? Confessando a nossa fé. Então tem esses princípios aí. Entende? Essa questão de usar peças ou músicas de outro estilo, isso destoa bastante do que é o propósito do culto solene, eu digo, né? Eu digo isso como, assim, também com experiência de saber o outro lado, né? Porque eu não nasci num contexto de igreja reformada, vim do evangelicalismo e, portanto, lá, né, nas igrejas evangélicas como nós conhecemos, o culto ele não tem uma liturgia que tem uma preocupação de ser uma expressão realmente bíblica, que tem uma lógica do evangelho por detrás funcionando. Não é? Tem uma liturgia, claro, tem uma ordem, mas ela não está obedecendo rigorosamente ao que a Escritura está ensinando como princípios. Isso é fato. Se você observar, pode parecer muito atrativo para as pessoas, mas não está seguindo essa ordem. Tanto é que, por exemplo, nós fazíamos coisas que, por fim, assim, no fim não eram apropriadas. Né? Nós fazíamos coisas que não eram apropriadas para o culto. E isso se vê, por exemplo, no estilo musical. Né? Então, pensando no estilo musical, às vezes alguém recebeu a oportunidade para cantar, ou então a tal da banda, né, o ministério de louvor na igreja, isso para nós não existe. Né? A igreja é o ministério de louvor, não existe uma banda chamada ministério de louvor, ou um ministério de louvor à parte na igreja. Né? Porque no evangelicalismo se confunde isso, até tratam o pessoal que fazem parte da banda como se fossem levitas, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Né? É uma mistura. Mas, basicamente, nós cantávamos músicas, não é? Que não eram congregacionais, né? Então não cantávamos salmos, não cantávamos hinos congregacionais. Eram músicas comuns evangélicas, né? Músicas do meio gospel realmente, que tinham suas letras bonitas de fato, mas que traziam consigo a sua dificuldade para que a igreja toda pudesse acompanhar, né? Porque, por exemplo, as músicas eram bonitas, tinham letras bonitas, né? Nem todas eram realmente bíblicas, a gente percebe que tinha algum probleminha de teologia ali, né? Mas era aquele contexto. Mas, por exemplo, às vezes a pessoa cantava uma música do Oficina G3 no culto, entende? Por mais que eu goste, não é, do estilo rock, mas isso é um gosto pessoal e que eu devo usar realmente no privado.
não cabe no culto, né? Como que isso pode combinar com o culto, né? Em que isso ajuda a igreja a adorar a Deus? Então as pessoas mais velhas da igreja tinham dificuldade de acompanhar. E nós na época não pensávamos nisso, entende? Eu cantava rap, pra vocês terem uma ideia. Você tem uma ideia, né? Inclusive, a gente misturava no culto rap com rock, aquela coisa todinha. Pra galera jovem, parece uma coisa muito da hora, porque parece que o culto é um show. Entende? Só que isso tira o propósito do culto, não é? Você está impedindo com que toda a igreja, não é, possa juntamente adorar a Deus, de maneira prática realmente. Porque alguns conseguem acompanhar, outros não é? Outros aproveitam mais o estilo, não se preocupam com o que estão cantando, mas mais com o estilo. Então, digamos que músicas com esses estilos um pouco mais extravagantes são um abuso das artes, né? Ou seja, no contexto do culto, ultrapassam o propósito musical do culto, né? Então, a arte no culto, ela existe, mas ela é mínima, né? Eu digo arte por quê? Porque nós estamos cantando. Então, existe uma estética. Então, lógico que tem uma arte. Mas ela é apropriada para o momento, o ambiente do culto solene. Entende? Eu não preciso nem falar com relação a peças teatrais, né? Peça teatral não é um elemento de culto. É por isso que nós não usamos. Então não tem como você, tipo, usar de maneira bíblica peça teatral. Entende? Toda vez que alguém pensa nisso, está fazendo uma má aplicação dos textos bíblicos. Entende? Está trazendo para o culto o que não era para o culto solene. É para o culto pessoal, por exemplo, para um outro tipo de atividade que é cabível, né? Então, há momentos, nós podemos criar momentos para isso, né? Eventos, etc., que podem ser úteis para que os irmãos também possam demonstrar seus talentos. Isso é uma coisa muito boa, na verdade, certo? Mas separamos o culto, tá? Nesse sentido. A pergunta 2, né? O sentido da arte ou ação no culto está ligada aos pensadores da reforma ou baseadas no culto na igreja primitiva? Então, uma coisa está ligada à outra, né? Tanto podemos dizer que isso é fundamentalmente o pensamento na tradição reformada, dos pensadores reformados, mas também isso faz uma conexão com a igreja primitiva. E eu vou explicar o porquê. Um dos propósitos da reforma, né, foi justamente a adoração do culto, né? Então, é só lembrar que quando pensamos em reforma, não devemos nos focar, por exemplo, em justificação pela fé, não é? Ou pensando naqueles cinco solas. Tudo isso é importante demais, né? A questão da teologia, como Deus salva o homem, tudo isso é importantíssimo, é central na reforma. Mas, especialmente na tradição reformada, existe uma preocupação, isso desde Calvino, né? Uma preocupação muito grande com a reforma do culto. E com a reforma da vida, na verdade, né? Porque a fé reformada, ela é de fato uma cosmovisão completa de mundo. Da vida, no caso, né? Cosmovisão já é mundo, né? Mas, observe, a preocupação de Calvino realmente era reformar o culto. Porque o culto, então, que estávamos herdando, né, do cristianismo medieval, não tinha uma preocupação em ser realmente bíblico. E você percebe que muito do Antigo Testamento foi repetido, né, na missa, é repetido na missa, entende? Eles pegam elementos do passado e reformulam para aplicar no culto do Novo Testamento, o que nós não vemos acontecer no próprio Novo Testamento. Porque lá existe uma simplificação do culto, não é? Ou seja, uma simplificação daquilo que é externo, estético, e uma ênfase maior naquilo que é espiritual. Então, talvez porque naquela época, né, eu digo isso porque a igreja, é inevitável pensar que os cristãos não absorveriam a cultura de alguma maneira, e eles fizeram isso. Então a aparência acaba contando muito, entende? A aparência parece ser algo mais religioso, quando não é. Então você vê que a missa, por exemplo, ela praticamente é um tipo de versão cristã medieval do culto veterotestamentário. E não é esse o propósito, né? Porque você vê Cristo fazendo reformas bem claras no culto, né? Simplificando, dando um ênfase ao espiritual. Então não há mais necessidade de um templo, também nem de sacerdotes, porque ele é o sacerdote, entende? Que está nos céus. Então não tem aquela necessidade todinha, sabe, de tantos elementos assim. Os elementos são básicos do Novo Testamento, tá? E os reformadores se preocuparam com isso, especialmente Calvino. Então a tradição reformada, ela se desenvolve assim, dando ênfase também à adoração. A adoração é uma coisa muito cara para nós reformados, muito cara mesmo. Por isso a preocupação foi reformar o culto pela Escritura Sagrada. Uma vez que a reforma protestante, não é, foi basicamente um movimento que tentou buscar uma certa restauração da igreja, né? A ideia de reformar em termos de fazer reparos,
é também de aparar certas arestas e levar a igreja a olhar mais uma vez para a igreja primitiva e observar como eles faziam. Não para repetir, isso é muito claro, né? Não tem como. É igual hoje, né? Veja, do jeito que os reformadores não tentaram repetir como que tudo acontecia lá na época da Igreja Primitiva, nós também não devemos fazer hoje exatamente a mesma coisa que os reformadores faziam. Eu digo isso porque se você vai estudar um pouco da história, talvez muitos reformados de hoje se escandalizassem, né? Se eles pudessem ver, se eles vão ler a respeito de como eram as coisas lá em Genebra, na Suíça, né? No sentido geral ali, nos Países Baixos, né? O culto era muito mais formal nesse sentido. A coisa não era tão, digamos assim, era simples em termos de princípios, mas tinha uma cultura diferente por detrás ali, né? Então isso é muito claro. Tem que respeitar então essas proporções. Mas o fato é, o objetivo foi reformar o culto para seguir os princípios do Antigo e do Novo Testamento. Princípios, né? Até porque o Novo Testamento não nos fornece uma lista em ordem de como o culto deve acontecer. Então você não tem você não tem uma lista de regras que regulam o culto. Você tem princípios que regulam o culto. É bem diferente isso. Tá? Por isso que o culto reformado, até pensando em cada igreja local reformada, ele não é exatamente igualzinho, mas ele obedece os mesmos princípios, os mesmos princípios. Entende? Ou de em relação à ordem do culto, etc. Tá? Então, sim, isso tem a ver com os pensadores reformados, mas também com essa tentativa de olhar para a igreja primitiva. Deixa eu olhar também para o ponto 3, né? A adoração reformada tem base com a adoração feita. Então, é por isso que eu já tinha dito isso na resposta anterior. Tem base por quê? Porque o culto no Novo Testamento, né, praticado então pela igreja primitiva, era simples. O que é que você tinha lá? Pregação, leitura bíblica, orações, cânticos, isso. Né? Você não tinha outras coisas além desses princípios. Então nós procuramos manter isso aí. E penso que realmente possa se usar, não é, outros momentos, eventos em particular, para promover também as capacidades, não é, dos membros da igreja. Né? Irmãos que cantam, que tocam muito bem. Eu acho que é bom, né? É muito bom e justo que eles tenham oportunidade também para que em outros momentos possam mostrar esse talento. Né? Então isso não deve ser desperdiçado. Tá? Às vezes alguém pode confundir as coisas imaginando que nós somos opostos à arte, porque quando vão visitar uma igreja reformada, nota que temos uma liturgia bem específica, que é formal, mas não ultra formal, né? Mas você tem uma lógica funcionando ali, a ideia de diálogo pactual, certo? Mas é realmente simples, simples mesmo, tá? Para quem está acostumado com um tipo de culto tão preenchido de oportunidades, apresentações, vai achar o culto nosso rápido, né? Muito rápido, sei lá, no máximo 1 hora e meia, no máximo. Enquanto outros, como ela tem cultos de 2 horas e meia, porque tem muita oportunidade, cântico, e a irmã que canta muito, depois o coral, depois o grupo das senhoras. Tudo isso pode ser usado, não é, em um ambiente apropriado. No culto solene, não é, o foco deve ser Deus e o seu povo. Deus fala, o povo responde. Nós não criamos partes específicas do culto para que se dê atenção a alguém que está cantando para apreciar aquela arte. Não é momento para apreciar a arte. É momento para responder a Deus em fé e ser abençoado por sua palavra. Tá? Então, basicamente é isso. Mas espero que o irmão tenha entendido e que eu tenha respondido também o que o irmão perguntou. Tá certo? Desde já eu agradeço muito por suas perguntas, foram muito pertinentes. Deus abençoe. Valeu.